É muito comum, quando estamos aprendendo a programar, que os primeiros programas construídos sejam do tipo console, ou seja, do tipo que roda em modo texto em uma janela de terminal. Esse tipo de aplicação, apesar de não possuir interface gráfica rica, é muito utilizada para a realização de tarefas de sistema e geralmente a gente usa esses programas passando diferentes argumentos para eles. O próprio compilador Java é um programa console que aceita diferentes argumentos, sendo o mais básico deles o nome do arquivo a ser compilado. Eu sou Ricardo Marocchio e nesse vídeo nós vamos aprender a criar programas em Java que aceitam argumentos de linha de comando. Se você achar esse conteúdo interessante, não se esqueça de deixar um like e se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. Se você achou o conteúdo muito ruim, deixe seu dislike. O importante é que eu tenha algum feedback para poder produzir conteúdos cada vez melhores. Agora vamos estudar. Quando você executa um programa em Java, o método main é o método de entrada no programa. Aqui no exemplo a gente pode observar que ele possui um parâmetro chamado args, que é um vetor de strings, e esse parâmetro é automaticamente alimentado pelo runtime do Java com os argumentos de linha de comando que são passados durante a chamada do programa. Neste exemplo, foi usada uma estrutura de repetição for each para percorrer o vetor de argumentos e mostrar cada argumento na tela. Vamos no Visual Studio Code criar esse programa e executá-lo com alguns argumentos. Aqui eu tenho o Visual Studio Code com um novo projeto Java criado e já estou aqui no método main. Agora vamos escrever o código do exemplo. Agora vamos ver duas formas distintas de se executar o programa passando argumentos para ele. A primeira delas é configurando um arquivo de execução para o programa. Nós vamos clicar aqui no botão de debug e selecionar esse link Create a Launch.json file. E aqui nós temos um arquivo .json que tem configurações de execução desse programa. Pode ser que o Visual Studio Code baixe alguns recursos adicionais durante esse processo, mas isso só ocorre na primeira vez em que executamos essa ação. Então, se ele estiver baixando alguma coisa aí, basta aguardar que vai dar tudo certo. Esse arquivo launch.json pode ser acessado aqui através do explorador de arquivos. Fica aqui na pasta VS Code launch.json. Então, a qualquer momento eu posso fechar aqui, voltar no app.java e posso voltar aqui no launch.json. Agora, aqui nesse arquivo, nós vamos criar uma nova entrada aqui chamada args, e aqui a gente vai passar alguns valores de argumentos que serão passados durante a execução do programa. Eu vou digitar aqui então alguns argumentos. Pronto, eu passei 5 argumentos, agora vamos pressionar Ctrl F5 para executar. Aqui a gente pode ver que a saída do programa mostra os 5 argumentos de linha de comando que foram passados. Uma outra maneira de se fazer isso é através da execução direta aqui no terminal. Então aqui eu vou acessar a pasta src, cd src, e aqui eu vou compilar o app.java, javac, app.java. Agora nós temos ali um executável Java e basta eu chamá-lo com os argumentos de linha de comando, java, app, e aqui eu passo os argumentos, arg1, arg2, arg3. Eu vou dar um Enter. Aí está, o programa foi executado e ele simplesmente mostra na tela os argumentos 1, 2 e 3 que foram passados. Uma vez que os argumentos passados sejam acessíveis como objetos do tipo string, se quisermos manipular argumentos com valores inteiros, por exemplo, nós temos que fazer uma conversão. Vamos ver agora um exemplo que mostra essa situação. Nesse exemplo, primeiramente é feita uma verificação se a quantidade de argumentos é maior do que 0. Em caso positivo, é criado um vetor de inteiros de tamanho igual à quantidade de argumentos. Em seguida temos uma estrutura de repetição, variando de 0 até o tamanho do vetor criado, e dentro da estrutura de repetição temos uma conversão segura de string para inteiro, de forma que se algum erro de conversão ocorrer, é possível abandonar o programa com uma mensagem customizada indicando o problema que aconteceu. Neste caso, criamos uma estrutura de tratamento de exceções para problemas de conversão de strings para números, que resultaria em uma Number Format Exception. Não se preocupe com esse detalhe agora, porque nós teremos uma aula totalmente dedicada a tratamento de exceções mais adiante. A princípio, entenda que esse é um mecanismo para proteger o programa contra erros. Dentro da estrutura de tratamento de erros, primeiramente a posição i do vetor int args vai receber o valor na posição i de args convertido para inteiro. Em seguida, uma mensagem é mostrada na tela indicando a posição do vetor e o valor armazenado naquela posição.
Agora eu vou no Visual Studio Code novamente, escrever esse código. Aqui no Visual Studio Code, eu vou colar o código. E agora no arquivo launch.json, nós vamos modificar os valores dos argumentos de entrada. Vamos colocar aqui os valores inteiros 10, 20, 30, 40 e 50. Agora vamos executar a aplicação. Ctrl F5. Aí está. O programa mostra todos os valores passados como argumentos, tendo convertido esses valores internamente para o tipo inteiro. Agora vamos ver o que acontece se um dos argumentos passados não puder ser convertido para inteiro. Vamos novamente no arquivo launch.json e mudar o terceiro argumento para ABC. Agora vamos executar novamente e aguardar. Veja que o programa interrompe a execução assim que ocorre a exceção de conversão. Eu poderia até deixar ele tentar fazer o restante das conversões. Bastaria comentar o comando system.exit e a próxima iteração da estrutura de repetição será executada. Vamos ver isso. Comentei aqui e vou executar novamente. Aí está, a mensagem indicando o problema de conversão é mostrada somente para o terceiro argumento, mas os demais são convertidos e mostrados normalmente. O comando system.exit abandona a execução do programa com um código de erro. Por convenção, se o código de erro passado como parâmetro for 0, significa que não houve erro. Se o código for diferente de 0, significa que houve um erro de determinado tipo, sendo que o número determinaria o tipo de erro que ocorreu. Neste caso, antes de comentarmos a linha que fez o programa parar, foi definido que o problema de conversão gera um erro de código 1. Esse código é definido pelo programador como um erro de conversão de string para número. Isso fomos nós que definimos, eu poderia ter colocado ali qualquer código. Agora que vimos o funcionamento básico de passagem de argumentos através de linha de comando, vamos fazer um exercício. Vamos ao enunciado do exercício. Faça um programa em Java que aceite 3 argumentos de linha de comando, correspondentes respectivamente a um número inteiro, um operador matemático básico, mais, menos, vezes e barra, e a um segundo número inteiro. O programa deve retornar o resultado da operação matemática formada pelos argumentos. Aqui tem um exemplo de uso em que o programa app é executado com os argumentos 1, espaço, mais, espaço, 5. O que separa um argumento do outro é o caractere de espaço, portanto, é imprescindível que se tenha espaços neste caso. E aí temos o resultado sendo mostrado como resultado igual a 6. Fique à vontade para pausar o vídeo neste ponto e tentar resolver o exercício antes de ver a solução. Vamos agora ao Visual Studio Code para resolver esse problema. Nós vamos começar a resolver esse problema testando a quantidade de argumentos, que tem que ser igual a 3. Agora eu vou criar variáveis para armazenar o valor 1, o valor 2, o resultado e o operador que é passado como argumento de linha de comando. Então vamos lá. Agora eu vou abrir um bloco try-catch para fazer a conversão segura dos valores inteiros. E já posso aproveitar essa mesma estrutura para fazer também a leitura e conversão do operador. Veja que, primeiramente, valor 1 recebe o argumento 0 convertido para inteiro, operador recebe o argumento 1, o primeiro caractere, o caractere 0 do argumento 1, e valor 2 recebe o segundo argumento convertido para inteiro. Agora aqui no catch, eu vou capturar a exceção específica para a conversão de número e vou dar a mensagem característica para um erro desse tipo. Agora que eu já tenho as entradas nas minhas variáveis, eu vou fazer um switch no operador e, dependendo do tipo do operador, eu vou realizar a operação adequada e armazenar o valor no resultado. Vamos ver como é que fica isso. Então aqui no switch eu avalio o operador, caso seja o sinal de soma, resultado recebe valor 1 mais valor 2, e aí tem o break para sair desse caso.
eu uso x como operador de multiplicação, porque na linha de comando eu não posso passar asterisco, porque ele tem um significado especial em argumentos de linha de comando. E aí eu tenho a divisão, a barra, e por fim eu tenho o default ali, que é acionado caso o operador não seja nenhum dos 4 que foram tratados pelos casos. Agora eu preciso mostrar o resultado para o usuário. Pronto, dessa forma eu mostro o resultado para o usuário como um valor inteiro e uma quebra de linha. E agora, caso a quantidade de argumentos passada não seja igual a 3, eu também tenho que dar uma mensagem. E é justamente isso que vou fazer aqui agora. Dessa forma, o usuário vai receber uma mensagem amigável dizendo que o programa requer 3 argumentos para funcionar bem. Neste caso, eu estou usando o código de erro 1 para as 3 situações em que podem ocorrer erros. Eu poderia fazer isso diferente. Aqui seria o código de erro 1, aqui seria o código 2 e aqui seria o código 3. E aí eu passaria essa tabela de erros para quem for executar o programa, como se fosse um manual. E aí o resultado do erro indicaria com mais precisão o tipo de erro que aconteceu, permitindo ao usuário, por exemplo, contactar o suporte e indicar que aconteceu o erro número tal. Agora a gente pode executar o programa passando alguns parâmetros diferentes, alguns argumentos diferentes. Eu vou usar a execução via terminal para testar diferentes valores de argumentos sem ter que ficar criando e alterando um arquivo launch.json. Eu vou abrir aqui o terminal usando Ctrl aspas simples e aqui a gente pode navegar até a pasta src, compilar o programa e agora eu posso executar o programa. Tá aí o resultado correto apresentado. Vamos tentar agora algumas entradas inválidas. Tá aí o tratamento correto, argumentos devem ser um inteiro, um caractere e outro inteiro. Vamos tentar agora um operador inválido. Aí a mensagem adequada também, o operador A não foi reconhecido. E para finalizar vou tentar aqui uma outra operação. Tá aí o resultado. Então a gente tem uma calculadora de linha de comando. Com isso a gente conclui essa aula. Não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido até o fim e até breve.